Olá pessoal, eu sou Newton Gomes aqui da CPA Informações Empresariais. Bom, nós estamos gravando uma série de vídeos falando basicamente sobre o novo regulamento do PIS e da COFINS, né? Como nós já falamos em alguns vídeos anteriores, esse aqui é o segundo vídeo. Já nos reportamos nos vídeos anteriores, a Receita Federal, na semana passada, ela divulgou a Instrução Normativa número 1911, agora de 2019, e essa Instrução Normativa, através dela, foi feita uma regulamentação de toda a legislação do PIS e da COFINS. Para nós termos a ideia da complexidade desse trabalho, o PIS ele foi instituído em 1970, isto é, já vão lá quase 50 anos. A COFINS foi instituída em 1981 e, claro, são leis, decretos, portarias, instruções normativas, soluções de consulta, tudo isso foi juntado por uma equipe da Receita Federal para construir um regulamento do PIS e da COFINS, né? Uma espécie de um regulamento. Bom, a gente já falou, para termos ideia da complexidade de trabalho, é que a instrução normativa ela tem 665 artigos e além de mais 30 anexos. É um calhamaço muito grande, como estou mostrando aqui na minha mão, tem uma apostila, né? Ela tem quase 300 páginas, isso para acomodar 765 artigos e mais 30 anexos, né? Bom, esse é o segundo vídeo da série. No primeiro, nós demos uma visão geral a respeito do trabalho que foi realizado, mas eu queria lembrar o seguinte detalhe. Por que a Receita Federal resolvesse fazer essa consolidação agora? Por que ela fez isso? Por uma razão muito simples. A Receita Federal ela tem sido convidada a participar do projeto de reforma tributária e, como nós sabemos, existe um projeto que está na Câmara dos Deputados, que é a PEC número 45, e outro projeto que está no Senado Federal, que é a PEC número 110. Esses dois projetos estão correndo paralelamente lá no Congresso Nacional, mas tem um problema. Tanto o presidente da Câmara como o presidente do Senado já reafirmaram: olhe, nós temos que ter a participação do Poder Executivo. O Poder Legislativo pode fazer isso aí, pode aprovar uma lei, tudo bem, mas o ideal é que o Poder Executivo nos ajude nisso. E o Poder Executivo tem realmente compreendido isso. O Poder Executivo, através do Presidente da República, através do seu Ministro da Economia, Paulo Guedes, tem declarado muitas vezes que realmente o governo tem que participar. O problema é que tem que participar, mas não participa. Esse projeto do governo federal, que já deveria ter saído há muito tempo, até agora está sendo enrolado e não sai. Muito bem, mas a Receita Federal, já sabendo que ela vai ter que participar aí, ela quer participar, porque tem o projeto lá, e sabendo, inclusive, que o projeto que está na Câmara, a PEC 45, ela funde o PIS e a COFINS com o IPI, com o ICMS, com o ISS. Então, o que ela fez? Ela se adiantou, pegou toda a legislação do PIS e COFINS de quase 50 anos e fez aí um regulamento, uma consolidação. Nós estamos conversando sobre isso, vamos conversar, e este é o segundo vídeo. O que nós vamos fazer aqui? Bem, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos analisar meia dúzia, 6 grandes partes que compõem essa instrução normativa, né? A IN 1911, ela é dividida em 6 grandes partes. E a gente vai comentar alguma coisa sobre cada uma das partes e, claro, depois dos próximos vídeos, a gente vai descer a maiores detalhes. Aqui comigo a Júlia Gomes. Oi pessoal, meu nome é Júlia Gomes aqui da CPA Informações Empresariais e como meu avô já disse, a instrução normativa é composta de 6 grandes partes e a primeira delas é a que a gente vai ver agora,
que é sobre a contribuição para o PIS/PASEP e COFINS incidentes sobre a receita ou o faturamento. Tá, então vamos entender bem. O documento ele tem quase 300 páginas. Ele é dividido em 6 partes. Partes é uma área da instrução normativa que cuida de um determinado assunto. A segunda parte de outro assunto, a terceira parte de outro assunto, e ao todo, ao longo do texto, nós temos 6 partes. A primeira parte, como a Júlia já esclareceu aí, ela trata da contribuição do PIS e da COFINS, que incide sobre a receita e o faturamento, né? Como nós sabemos, a PIS e COFINS incide sobre a receita e o faturamento, mas também incide sobre a importação, também se incide sobre a folha de salários, né? Então, existem várias bases de cálculo sobre a qual incide isso aí. Então, eu queria fazer alguns comentários rápidos a respeito dessa parte número 1, que é a incidência do PIS e da COFINS sobre receita ou faturamento. Bom, logo no início, é talvez a parte mais importante de todas, mas logo no início convém lembrar o seguinte: a incidência do PIS e da COFINS sobre a receita e o faturamento, ela tem dividido em 2 partes muito importantes. A primeira incidência é chamada incidência cumulativa. A segunda incidência, não menos importante, é a incidência não cumulativa. Qual é a diferença entre uma coisa e a outra? A diferença é muito grande. Na incidência cumulativa, o tributo vai incidindo cumulativamente, sem qualquer limite. Vai indo, vai indo, vai indo. Imagine, por exemplo, um automóvel, o automóvel que nós usamos, né? Ora, aquele automóvel, quando começou a ser fabricado, ele deve ter começado ali por borracha, plástico, lata, e vai por aí afora, parafuso, etc., né? Tudo isso é fornecido para a indústria automobilística, vamos imaginar que seja a Volkswagen, a Fiat ou a Mercedes, tudo isso é fornecido por vários fornecedores. E cada um deles pratica uma operação. Uma vende parafuso para a Volkswagen, outra vende borracha, outra vende lata e assim por diante. E além disso tem os prestadores de serviço terceirizados assim. Ora, cada uma desses fornecimentos representa uma operação, né? E esta operação, evidentemente, é tributada pelo PIS e pela COFINS. Só que o grande detalhe é que, na incidência cumulativa, o tributo que é gerado em cada uma dessas operações, ele vai se acumulando, se acumulando, se acumulando, sem qualquer limite, né? Ora, se você tem a fabricação de um automóvel, por exemplo, com 10 fases entre a produção e o consumo final, você vai ter 10 incidências multiplicado pelo número infinito de fornecedores, etc. Tal. Então, realmente é um sistema muito complicado e sem limitação, né? Um limite é algo até muito perigoso, porque você não tem controle, não vai saber quanto incide em tudo isso aí. Por outro lado, o regime de apuração não cumulativo é completamente ao contrário. Por quê? Cada vez que a Volkswagen, ou que a Mercedes-Benz, ou que a Ford, ela recebe um documento fiscal de um fornecedor, ela vai verificar quanto de PIS e COFINS tem naquele documento e vai compensar com o PIS e COFINS que ela vai gerar na venda do carro. Por isso que chama não cumulativo. Em cada operação, você compensa anterior, compensa anterior, compensa anterior. Ele não se acumula, ele é um tributo não cumulativo. Exatamente. Então, essa parte número 1 ela é muito importante, porque tem uma parte que trata do PIS não cumulativo, PIS, COFINS não cumulativo, e a segunda parte trata do PIS, COFINS, a primeira parte cumulativa e a segunda parte não cumulativa. Mas a gente pode conversar a respeito disso, não é mesmo, Júlia? Isso aí. Bom, a segunda parte é sobre a contribuição para o PIS e da COFINS incidentes na importação. Exatamente. Quando
voltando ao exemplo, por exemplo, da Volkswagen, quando ela está comprando coisas aqui, isso incide PIS e COFINS de um jeito ou do outro. Mas quando ela tem que trazer de fora, na importação, ela também vai pagar PIS e COFINS. Quando? Quando entrar pelo porto, quando entrar pelo aeroporto, ou quando entrar pé por estrada, tal, também. Então, incide também o PIS e a COFINS sobre a importação. Tudo que se importar de fora, sejam bens e pode até ser serviço. Sobre isso incide a importação. Isso está na parte número 2. Vamos para a parte número 3. A parte número 3 fala sobre a contribuição para o PIS incidente sobre a folha de salários. Exatamente. Tem algumas pessoas jurídicas que elas não são comerciais, não são industriais, né? Você imagina, por exemplo, uma entidade religiosa, imagine uma entidade de classe, né? O Conselho Federal de Contabilidade, a Ordem dos Advogados do Brasil. Você imagina um clube, né? Clube recreativo, esportivo, né? O Corinthians, o meu time do coração, o melhor time do mundo, por exemplo, né? São pessoas jurídicas que não têm essa história de receita, faturamento. Esse tipo de atividade de pessoa jurídica está obrigado também a pagar o PIS e a COFINS, mas só que a base de cálculo não é o faturamento ou a receita, que eles não têm. Qual é a base de cálculo? Folha de salário dos seus empregados, dos seus funcionários. Esta, portanto, a terceira parte, que é a folha de salários. Vamos agora para a quarta parte. A quarta parte é sobre a contribuição para o PIS incidente sobre as receitas governamentais. Muito bem, aqui nós temos o seguinte, uma prefeitura recebe uma verba do Estado, né? O Estado recebe uma verba da União, ou o Estado passa uma verba para outro, é assim, as entidades públicas, os órgãos públicos, eles repassam dinheiro para cá e para lá. Esse repasse está sujeito também a isso. E eu queria lembrar o seguinte, no caso da folha de salários que nós vimos aí na parte número 3, só incide o PIS, né? Por isso é PIS, folha de salário, não incide a COFINS. E aqui no caso das receitas governamentais, entre governos, seja federal, estadual ou municipal, também incide. Só que incide somente o PIS também, não incide a COFINS, né? Porque a COFINS ela está reservada para as demais atividades, enquanto que essas atividades não comerciais, não industriais, não empresariais, elas estão sujeitas tão somente ao PIS-folha, no caso das entidades, e do PIS sobre receitas governamentais. Muito bem, vamos para a quinta parte. Tributação diferenciada sobre a receita e a importação. Muito bem, aqui é um negócio interessante, porque a legislação, como nós sabemos, né, como de resto nós sabemos bem, a legislação do PIS e COFINS é talvez uma das mais complexas que existem no Brasil, né? Ela só perde mesmo para o ICMS, porque o ICMS é uma coisa de doido, coisa de maluco. Mas o PIS e COFINS não fica atrás, né? Então, existe uma miríade de legislação, de tributação diferenciada. Uma coisa paga menos, outra coisa paga mais, por algum motivo, tal. Então, essa parte número 5, ela trata especificamente das diferenças de tributação que incide sobre a receita e também sobre a importação. É por isso exatamente que essa parte é chamada de tributação diferenciada sobre a receita ou sobre a importação. Finalmente, a parte meia dúzia, a parte número 6. A parte número 6 fala sobre as disposições gerais e finais. Muito bem, agora nós estamos a Instrução Normativa 1911 se encaminha para o final, e aí ela coloca algumas disposições gerais e finais. Eu queria lembrar tão somente que, por exemplo, essa parte número 6 é tão importante que ela, por exemplo, estabelece obrigações para o contribuinte. Ele tem que apresentar declarações mensais e assim por diante. Tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, guardar documento e assim por diante. E, inclusive, estabelece multas quando o contribuinte não apresenta as declarações e tal. Tudo isso está nas disposições gerais e finais. E outra coisa importante,
Nas disposições finais, nós temos as famosas revogações, né? Para nós termos uma ideia, a Instrução Normativa número 1911, ela revogou nada menos do que mais de 50 instruções normativas que foram baixadas desde 1970 até agora. A maioria delas já perdeu a utilidade, já não serve para mais nada, foi revogado. Então, isso está nas disposições gerais e finais, que são as revogações. Lá tem aquela questão da vigência, quando entra em vigor, que é uma legislação que já está totalmente em vigor. E nós temos também, no final, nas disposições finais, os anexos. Eu já me referi que são 30 anexos, né? São 30 anexos que esclarecem muitos pontos dessa legislação complexa. Isso está na parte número 6, que são as disposições gerais e finais. Bom, e no próximo vídeo a gente vai começar a analisar a primeira parte que fala sobre a contribuição para o PIS e COFINS, incidentes sobre a receita e o faturamento. Muito bem, então no próximo vídeo a gente vai entrar por essa parte 1, principalmente para estabelecer alguns parâmetros a respeito da tributação cumulativa, que é um fato interessante, e a parte também bastante importante, que é a tributação não cumulativa do PIS e da COFINS, né? Então, eu espero vocês no próximo vídeo, né, Júlia? Isso aí, pessoal. Até a próxima. Ok, tchau!